Olá, psicotrínicos associados da BPT. Eu sou a Bruna Pereira, sou psicoterapeuta trínica, psicanalista, empreendedora e designer de produto. Eu estou aqui para fazer com você uma ferramenta chamada Roda da Vida. É uma ferramenta conhecida, já está na internet há vários anos e ela está aqui no nosso Psicoplanner. Está aqui com as áreas que nós vamos trabalhar na Roda da Vida. E no que consiste a Roda da Vida? Como o próprio nome diz, ela é um exercício de verificação das áreas da vida, nas quais nós atribuímos notas para cada área, buscando visualizar se tem alguma área em desequilíbrio. Então, foi enviado junto com este vídeo um material para você baixar e imprimir com a Roda da Vida, para que você, que ainda não tem o Psicoplanner, possa ter também aí com você a Roda da Vida. E ela é composta de 3 páginas, sendo esta a primeira. Pois bem, aqui estão as áreas as quais nós vamos refletir e dar as notas para cada uma delas, começando pela área espiritual. E aqui nós temos no centro do círculo, mais próximo de 0, mais na borda do círculo, a nota 10. Sendo, dentre essas notas, de 0 a 5, quando você considera que esta área que nós vamos abordar em questão, ela está muito crítica. Quando está crítica, você vai colocar nota 6 ou 7, conforme está explicado aqui embaixo também. Se ela está boa, vai colocar 8 ou 9, e se ela está plena, está em sua melhor forma, você vai colocar 10. E 10 está aqui na parte de fora do círculo. Com este exercício, será possível analisar área por área se tem alguma área deficitária nesse momento nas nossas vidas. Por exemplo, se eu analisar que a minha área social está com nota 3 nesse momento, eu vou assinalar aqui, próximo ao centro do círculo. Se eu assinalar que a minha área de filhos está nota 9, eu vou colocar aqui, onde tem o 9. E assim nós vamos pontuar cada uma das áreas, formando ao final um desenho no qual nós vamos ligar as respectivas áreas e visualizar o desenho que foi formado. Pois bem, vamos começar? Como eu falei, vamos começar pela área espiritual. Por que começar pela área espiritual? Porque nós somos um espírito dentro de um corpo perecível. Porém, se nós abdicarmos de cuidarmos do espírito, esse espírito vai perecer, assim como é tanto com o nosso corpo físico, como com a nossa mente, como é com as coisas materiais. Se nós não cuidamos, eles não vão se cuidar automaticamente. Então, essa ferramenta de visualização, nós podemos dar a nota aqui para a área espiritual. E eu vou junto com você, marcando aqui notas para fazer aqui a roda da vida. Eu vou dar a nota 8, nesse momento, considerando que a área espiritual está em dia, que pode ser melhor em que? Eu sei na minha vida no que pode ser melhor, talvez na questão da minha disciplina, de ler a palavra segundo a minha fé. E você marca segundo o estágio que você está, né? Você tem que estar aqui segundo a data de hoje, conforme tem na própria folha, nome e data. Seguidos, nós vamos para a área emocional. Do que se trata a área emocional? As emoções, elas regem as nossas decisões, elas regem a nossa vida. Embora nós sejamos seres humanos dotados de razão, nós somos também animais. Nós temos o sistema límbico e ele é igualmente forte, se não mais forte e mais preponderante que o próprio sistema racional, especialmente em situações de risco. O sistema límbico fala alto. Então, por isso, a área emocional, nosso corpo emocional, também é uma área a ser cuidada de forma preponderante.
Você tem cuidado da sua área emocional? Ou você tem deixado que limitações e traumas decidam por você? A psicoterapia é uma excelente ferramenta para cuidado da área emocional. Também, em alguns momentos da vida específicos, por exemplo, a mulher parturiente acabou de ter um bebê, a menopausa, a adolescência, são momentos onde as pessoas se colocam a refletir mais, né? São até inclusive as janelas, né, onde podem surgir depressões, ansiedades, né, menopausa, andropausa. São momentos que requerem maior reflexão. Se você está numa dessas fases, está tendo dificuldade de transcorrer por essas fases sozinho, procure ajuda. Busque conversar, procure um psicoterapeuta de confiança, que aqui na BPT nós temos um corpo de psicoterapeutas qualificados que vão poder auxiliar você a passar por qualquer fase psicologicamente difícil, a tomar decisões, né? Então aqui nós estamos para auxiliar você a cuidar do seu corpo emocional, né? Sendo o nosso lema, cuidando da existência que sofre, porque o sofrimento muitas vezes é o que nos leva a olhar para as nossas áreas necessitadas. Pois bem, que nota eu vou dar aqui para o emocional? Para o emocional, vou dar 7. Tem sido feitos a lição de casa, mas sempre pode melhorar. Muito bem. Depois da saúde emocional, que é o que me leva a tomar boas decisões ou não, aqui nós temos a saúde física. Que decisões eu tenho tomado a respeito da minha saúde física? Minha alimentação, meu sono, meus exercícios físicos. Estou satisfeita com a minha forma? Não estou? Estou no meu melhor? Não estou? Estou em algum momento em relação a isso? Por exemplo, uma mulher que acabou de ter bebê, ela não está no seu ápice físico normalmente, mas ela provavelmente tem algo em mente em relação a isso, né? Faz parte da nossa vida, cuidados, né? Ou uma pessoa num pós-operatório, são momentos específicos, mas se aqui a roda da vida apontar que são momentos que precisam ser cuidados, precisam ser cuidados. Por exemplo, também alongamento, musculação, né? Hoje em dia já é sabido os benefícios dessas práticas, dessas disciplinas em relação à saúde física. Aqui então na saúde física eu vou dar, não sei se eu dou 6 ou se eu dou 8. Eu vou dar 8, porque hoje estou boazinha. Família. Se você é casada na área da família, você coloca aqui especialmente em relação ao seu cônjuge. Como está a relação com o seu cônjuge? Ou com a pessoa que mora com você. Se é uma mãe e um filho que moram na mesma casa, vocês são a família. Ou se é uma pessoa que mora com os pais, esta é a família. Então, a família, ela é quem está dentro de casa, é quem é a sua prioridade enquanto família. Aqui não se encaixam os parentes, vizinhos, irmãos que não moram juntos. Estas pessoas nós colocamos como parentes e podemos colocar aqui nessa parte social, não sendo apenas amigos, mas são pessoas do nosso convívio que são muito importantes, mas que elas já não são de dentro de casa. Então, aqui na parte da família, você assinala a nota que você entende que é o seu relacionamento com o seu cônjuge, com o seu familiar. Em seguida, filhos. Você tem filhos? Tem tido paz com o relacionamento com eles? Em relação a não ter filhos, você que ainda não tem ou que decidiu não ter, você está em paz com o fato de não ter filhos? Aqui você coloca a nota correspondente aos filhos. Será que os seus filhos, ou seu filho ou filha, na fase em que está
recebendo a atenção que precisa referente à fase dele ou dela? É uma questão de se refletir, até porque como o filho cresce e voa, quanto menorzinho, quanto mais atenção ele receber, mais ele precisa receber, né? É um bom investimento para que no futuro ele possa tomar o seu caminho com segurança, né? Muitas vezes os pais ficam atrás desorganizadamente de outras prioridades e a criança pequena, que é o que precisa de atenção, principalmente a parte emocional da parte dela, às vezes acaba passando, às vezes acaba ficando, e é daí que nós, como psicoterapeutas, e também toda a sociedade sabe que é daí que vem os traumas, é daí que vem as feridas emocionais, as dores, né? Especialmente a criança menor, né? Até os 6 anos de idade a criança merece e precisa de uma atenção extra. E é assim para cada fase enquanto dependente. A fase de pré-adolescência, a fase de adolescência, então o início da fase adulta. Então aqui você nomeia, anota que é para a parte de filhos. Quão satisfeito você está com ao seu andamento na área de filhos? Depois, ambiente físico. A ciência já comprovou que qualquer ambiente tem extremo impacto sobre a nossa vida. Pode ser um ambiente de estudo, um ambiente profissional, a casa, o lar, ou qualquer ainda outro tipo de ambiente, um shopping. Todo o ambiente influencia o ser humano que lá está e ainda num raio de 1,5 km. Imagine o seu ambiente de casa, por exemplo, ou de trabalho que você convive todos os dias, aquelas pessoas, aqueles móveis, aquelas cores, certamente tudo isso impacta. Ou mesmo até um ônibus, você tem relação com essas pessoas, ainda que você não tenha escolhido diretamente. Então aqui a gente pode dar uma nota para a questão do ambiente físico, porque ele é muito importante. Então, aqui está a minha nota para o ambiente físico. Eu dei a nota 7. Acho que está bom, mas também acho que precisa de algumas melhorias. E para a parte social? A parte social, amigos, pessoas que você encontra no final de semana, você está satisfeito? Está satisfeito com o seu círculo de amizades? Com o seu círculo profissional? Você gostaria de expandir a qualidade dos seus encontros, a qualidade das suas relações, dos seus relacionamentos? Quão satisfeito você está com a parte social? Muitas vezes, através do social, nós também temos resultados em outras áreas, né? Que é exatamente disso que se trata. Uma área interfere na outra, né? A partir da área social, às vezes nós temos um contato espiritual. A partir da área social, podemos ter contato de carreira, podemos ter clientes, né? Podemos fazer nosso network e assim sucessivamente. Então, a área social tem sua importância. Então, aqui está. Marquei a nota 9 por enquanto. Desenvolvimento pessoal. O que você tem feito em relação à sua mente, em relação aos seus limites, aos seus hábitos pessoais de leitura, de disciplina? Você olha para isso, para o seu desenvolvimento pessoal? Diariamente, de vez em quando, ou é só naquela lista do ano novo, eu quero perder peso, eu quero ganhar mais dinheiro, né? Nós nos desenvolvemos a cada dia, né? E ao passo que nós também envelhecemos a cada dia. E o nosso intuito é colocar consciência e ações efetivas em cada tópico desses. Por exemplo, né, no desenvolvimento pessoal, nós também vamos acabar visualizando qual que é, talvez, das áreas mais deficitárias que nós vamos ter que investir,
nessa área de desenvolvimento pessoal. Por exemplo, se a minha área deficitária é a família, provavelmente que o meu desenvolvimento pessoal possa evoluir na área da família, né? Esse aqui é o objetivo, a gente visualizar para que a gente use bem o nosso tempo e faça boas decisões. Por conseguinte, a carreira. Como está a sua carreira? Como está a sua carreira como psicoterapeuta? Como estão seus atendimentos? Você está satisfeito com o número de pacientes, de clientes? Está satisfeito com os resultados que eles vêm tendo? Ou se você tem outra carreira, assim como eu sou empreendedora na área de saúde há 20 anos, como está essa carreira, esta outra carreira? O que ela pode ser melhorada? Pode ser melhorada nos valores, pode ser melhorada no corte de custos, pode ser melhorado no network, pode ser melhorado em ações de marketing digital, né? Hoje essa parte de marketing digital expandiu muitas carreiras, criou muitas carreiras. Será que nessa parte de marketing digital ela pode auxiliar a tua carreira, por exemplo? Pode ser, né? Então, aqui a nota para a carreira, eu vou dar 6, porque eu quero melhorar muito. Eu tenho um grande passo até o 10. Muito bem. Finanças. As finanças quase sempre são uma consequência da carreira, ou das carreiras, né? Pelo menos as entradas, né? As entradas são com consequência do que tem sido feito na área de desenvolvimento pessoal, na área da carreira, mas também a administração das finanças. Você é uma pessoa organizada com as finanças? Você lista seus gastos? Você tem meta de gastos? Ou você deixa? Ou você se endivida? Qual que é o seu comportamento financeiro? Você poupa? Você investe? Você tem realizado sonhos dos quais dependem de dinheiro? Dependem de organização de tempo? A sua aposentadoria? Você tem algum bem para o futuro, para se não puder trabalhar? A sua área financeira pode ser melhor? Como ela poderia ser melhor? Tendo mais pacientes? Atendendo de forma mais concisa, mais objetiva, para poder ter mais pacientes? Fechando melhores contratos? Fazendo vendas melhores? Como as minhas finanças podem ser melhoradas? Normalmente essa é uma pergunta que ela vai impactar tanto o pequeno quanto o grande empresário, porque o pequeno precisa, evidentemente, né? E o grande tem grandes responsabilidades. Então, muitas vezes um grande empresário tem muitas vidas ali que dependem do salário que ele vai pagar, dos investimentos que ele faz, se ele expande a empresa, se a empresa continua com os contratos que tem ou se vai para outras áreas. Então, é um assunto sensível a todos, onde também a maioria das pessoas tem limitações emocionais, crenças limitantes referentes a dinheiro, né? Como que dinheiro não dá em árvore, que é tudo difícil, né? Um pouco pertinente nós brasileiros, né, que vivemos uma crise atrás da outra praticamente, né? Não poderia ser diferente. Mas nós podemos trabalhar nessa área, né? Com a ajuda de Deus, com a ajuda do espiritual, assim como em todas as áreas, né? Nós precisamos aí expandir para que a gente expanda também nas finanças, né? Com mais ideias, com mais ações, né? Em curto e médio prazo de preferência. Então, para as finanças, aqui eu vou assinalar a nota 8. Para o lazer, férias, lazer, coisas que você gosta de fazer. Eu gosto de programas culturais, eu gosto de viajar, eu gosto de museus, eu gosto de ver lugares que eu nunca vi.
quem gosta de restaurantes, tem gente que gosta de sair, tem gente que gosta de fazer festas em casa. A área do lazer, ela de forma nenhuma pode ser subjugada. Por quê? Porque todos nós temos uma criança interior que vê graça nas coisas, que vê graça nos amigos, vê graça na novidade, aquela nossa parte que está num momento descompromissado, num momento lúdico, um momento de lazer. Normalmente é nesse horário, nesse momento, aonde vão vir boas ideias, aonde nós relaxamos, né? Às vezes você gosta de tomar um banho relaxante, um serviço, né? Como uma massoterapia. Qual que é o seu momento de lazer, de autocuidado? A nossa criança interior, o nosso self mais profundo, ele está muito ligado a essa área. Não é só sentar na frente do sofá e ficar com a TV ligada, passando o streaming, né, de título em título. Isso o seu cérebro sabe que é um lazer de baixa qualidade. Ele sabe que ele não está indo a lugar nenhum, e se ele fosse uma criança, aquilo seria um castigo, num primeiro momento, até se tornar um vício. Não é verdade? Então, vamos olhar para essa parte do lazer, né? Eu não tenho feito meu lazer, confesso, né? Pelo momento da minha vida, esses últimos 4 anos me dediquei bastante ao meu filhinho, que tem essa idade, então viajei bem menos do que costumo, né? E férias também. Minhas férias, de uma forma geral, também sempre não existiram, sendo eu empreendedora, uma pequena empreendedora, né? Normalmente sempre fiquei mais nos feriados e tal. Férias mais longas foram mais difíceis nesses 20 anos, né? Mas também, por um lado, consequência da minha opção, por outro lado, é uma área que eu posso melhorar ainda mais, né? Afinal, o nosso dito padrão tem 30 dias anuais de férias. Por enquanto, estou satisfeita com essa escolha, mas pode melhorar, certo? Então, no lazer, vou dar nota 6. Estou usando meus lápis novos, meus lápis coloridos, para ficar bem lúdico. Ainda mais que eu imprimi preto e branco. Aqui, por último, nós temos a solidariedade. Solidariedade. Nós começamos no espiritual, passamos por físico, família, finanças, lazer. Ou seja, os demais pontos estão ligados às minhas iniciativas pessoais, à minha perspectiva de vida, sonhos. A solidariedade, ela vem para olhar como um exercício de amor e de fé, né? Porque é bom que seja contínuo, porque a gente tem uma tendência a fazer só uma vez, né? Muitas pessoas fazem no Natal alguma ação, uma doação para um orfanato, uma visita a um orfanato, a um asilo, não é? Mas os seres humanos estão diariamente precisando, né, de uma palavra, de alguma coisa material, né? E qual que é o seu olhar para o outro? Qual que é o seu olhar desinteressado para o outro? O amor pelo amor, é um amor que Deus paga, né? Deus normalmente não deixa sem paga o tipo de amor solidário, mas a princípio é um amor doado, não é uma troca. Você tem esse amor que se doa sem esperar algo em troca? E que até que ponto? É bastante? É só R$1? É só um dinheirinho, uma moeda? Né? Que a gente possa olhar para a solidariedade como uma segunda milha, como algo além da obrigação, como algo que é um pouco maior, como algo até fora do previsto, né? Certamente isso nos fará bem, né? Porque eu não posso deixar de pensar, né, no amar ao próximo como a ti mesmo.
né? Na verdade, isso é um exercício de amor próprio, porque quando a gente exercita o amor, ainda que seja ao próximo, ele está dentro de nós, né? E o amor próprio, o autocuidado, tudo isso vai refletir não apenas de uma forma egoísta, mas na forma dos meios em que nós vivemos e que nós somos responsáveis, né? Seja o meio em que você é líder, seja o meio em que você participa, se você tiver um amor desenvolvido e um olhar de amor próprio, certamente isso vai impactar as pessoas que estão à sua volta e até a nação, né? Então, aqui na nota da solidariedade, que nota podemos dar, né? Vou marcar 9 como generosidade da minha própria nota, sendo solidária aqui, né? Então, nós aqui marcamos todos os pontos com as correspondentes notas e agora eu vou ligar esses pontos para ver que desenho vai formar. Simplesmente ligar os pontos para saber se a minha roda da vida está mais parecida com uma roda ou com uma estrela. Liguei e a minha roda da vida ficou dessa forma, né? A gente tem uma vontade, né, de ligar e fazer assim, né? É assim que o nosso olho faz. Olha o seu desenho, o desenho que você formou, né? E, claro, a parte que está mais para dentro, mais parecido com uma estrela, são as áreas que vão precisar de mais atenção, são as que estão mais perto do zero. Por exemplo, aqui neste exemplo, as que ficaram com nota menor foram as áreas de lazer e carreira. É um exemplo. Então, vou assinalar. E uma outra área emocional. As 3 áreas que estão mais deficitárias. Mas, aqui embaixo temos a pergunta, nisto, quais são as áreas que você deseja focar? Você vai elencar as 3 áreas. E nesse caso meu aqui, esse exemplo são carreira, lazer e emocional. E vamos partir para a segunda folha. E aqui, colocar cada uma das 3 áreas, a decisão para elas, a ação, o prazo e a comemoração. Então, aqui, como exemplo, eu vou colocar estas áreas. Lazer e carreira. E agora, com mais reflexão, vai exigir de mim bastante reflexão. Por quê? O tópico aqui é decisão. Quais decisões eu vou tomar referente a cada uma dessas áreas? Não dá para colocar qualquer coisa. Tem que ser parado, tem que se ouvir, tem que se respeitar. Por que o emocional ficou com essa área? Essa nota, né? Em que eu estou falhando nesta área? E assim sucessivamente, a reflexão de cada um sobre cada uma das áreas. Então essa foi a roda da vida. Espero que você tenha gostado, que você tenha podido refletir sobre cada uma das áreas e que você faça um excelente proveito do segundo semestre de 2025. Que Deus te abençoe e nós da BPT estamos aqui para ajudar você, para auxiliar nas suas demandas em psicoterapia e em outros serviços, inclusive empresariais. Entre em contato conosco. Um abraço.